O bairro do Bom Retiro tem 123 anos, 26 mil habitantes e 1.200 lojas. O Bom Retiro foi um bom retiro para gente de várias partes do mundo. Portugueses, italianos, judeus, gregos, sírios, coreanos e bolivianos. E por receber gente de todo mundo, o Bom Retiro acabou sendo um bairro muito brasileiro, onde convivia a bagunça e a organização, a riqueza e a pobreza, deuses ocidentais e deuses orientais. E pelas ruas desse bairro pode-se encontrar todo tipo de pessoa. Bailarinas e cozinheiros, vendedores e rabinos, costureiras e atletas, garçons e carroceiros, palmeirenses e corintianos, crentes e descrentes, brasileiros e estrangeiros brasileiros. Em 1822, quando o Brasil proclamava a independência, a cidade de São Paulo tinha menos de 10 mil habitantes. E no Bom Retiro só tinha mato. Mas 3 anos depois, inauguraram aqui o Jardim Botânico, que mais tarde iria se transformar no Jardim da Luz. A partir daí, começaram a aparecer algumas chácaras na região, como a chácara Bom Retiro, que acabou dando nome ao bairro. Em 1893, foi fundada a Escola Politécnica, depois a Escola de Farmácia e o Colégio Santa Inês. Mas o passo mais importante foi que a partir de 1880, muitas chácaras começaram a ser loteadas, como por exemplo a Chácara Dooley. Ela pertencia ao engenheiro inglês Charles Smith Dooley, que veio para o Brasil trabalhar na abertura da ferrovia. Aliás, no começo, quem mais andava por essa região eram os ingleses. Quando eu me lembro, hoje, quem mais anda por aqui é o seu Raimundo. Um lenço no pescoço e um charumbuto na boca e um chapenguel desabado, eu era mesmo respeitado. Todos os dias ele corre vários quilômetros pelas ruas do bairro. Seu Raimundo é muito saudável. Ele nasceu em Caldeirão Grande, na Bahia, e veio para cá quando ainda era menino. Seu Raimundo conta que foi muito difícil conseguir um emprego de alfaiate por causa de sua cabeça chata. Então começou a passar roupas e fazer entregas. Até hoje faz uns bicos e passa roupa de vez em quando. Eu sou capaz de pegar só pra poder me endireitar. Só existe uma ferramenta pra mim. Ele diz que já bebeu muito, mas hoje está recuperado e só toma leite. De quebra, as caixas servem para decorar a sua casa. A mudança da cerveja para o leite deu certo e hoje ele tem um monte de medalhas. Seu Raimundo corre mais do que muito jogador de futebol por aí. Falando nisso, o futebol brasileiro nasceu no Bom Retiro. Foi nesse bairro que se realizaram os primeiros jogos de futebol no país. Quem trouxe este nobre esporte foi Charles William Miller, que era brasileiro e foi estudar na Inglaterra por 10 anos. Quando voltou em 1894, trouxe 2 bolas de couro, uma bomba de ar e 2 jogos de uniformes. A moda pegou e alguns anos depois começaram a surgir times formados por operários, entre eles o Esporte Clube Corinthians Paulista, fundado por um alfaiate. O clube se instalou na Rua dos Imigrantes, que atualmente se chama José Paulino, e até hoje sua torcida está no bairro. Emanuel também é corintiano e é um homem sebo. Não que ele seja sujo ou coisa assim. Sebo é o nome dado às lojas que vendem livros antigos, e é isso que Emanuel faz. Ele vende livros usados de porta em porta. Tudo começou quando ele perdeu o emprego. Como tinha um monte de livros em casa, começou a vendê-los. É um judeu típico e vai à sinagoga pelo menos uma vez por semana. Eu fiz uma promessa, então toda sexta-feira eu estou indo na sinagoga, que é aqui do lado da minha casa. É muito comum que os judeus se casem com judeus, mas Emanuel quebrou a barreira e casou-se com uma japonesa, que trabalha numa confecção especializada em produtos com símbolos brasileiros. Aos fins de semana, um de seus passeios preferidos é ir com a família à Pinacoteca, que fica em frente à Estação da Luz. Por muitas décadas, a linha do trem foi uma barreira terrível para o Bom Retiro. Ela dificultava o acesso ao centro da cidade, isolando completamente o bairro. Mas surgiram 2 soluções que acabaram com esse isolamento. A primeira foram os bondes elétricos, com uma linha ligando a Rua dos Italianos ao Largo São Bento.
A segunda foi a construção de uma passagem de nível embaixo da linha do trem. Foi graças a essa passagem que o Bom Retiro deixou de ser tão retirado. Marco Antônio e o seu cachorro, o Pirata, atravessam a passagem de nível todos os dias. Ele trabalha com material de reciclagem, ou seja, percorre as ruas do bairro catando papéis e latas e vende tudo para o ferro velho. Marco Antônio morava com o pai, a mãe e 7 irmãos em Uberaba. Mas os pais morreram e cada irmão foi para um lado. Hoje, ele já não tem contato com mais ninguém da família. Ninguém sabe que ele está no Bom Retiro. Marco Antônio mora na favela do Moinho. Tem 38 anos, um cachorro, uma esposa, uma bela filha, um neto e um bom carrinho para trabalhar. Mas ele ainda não está satisfeito com a sua vida. Marco Antônio sonha em ter uma casa própria. Um século atrás, nas margens da linha do trem, havia grandes fábricas, como a Nhanha Fabril, que se instalou no bairro em 1886 e que, na virada do século, era a terceira maior indústria da capital, com 620 operários. A maioria deles era de imigrantes italianos que moravam em vilas e cortiços. Com o tempo, esses imigrantes desenvolveram muitas atividades: sapatarias, marcenarias, farmácias, padarias, fábricas de calçados e de chapéus. As fabriquetas e lojas desses italianos funcionavam nos fundos de armazéns e de quintais. Eram fábricas invisíveis, como a de Gertrudes. O apelido de Gertrudes é Tude. Ela é costureira, mas se formou em direito, só que gosta mesmo de mexer com confecção. E conseguiu ter seu próprio ateliê. Ela é viúva, tem 68 anos e criou 6 filhos. Tude perdeu o braço na sua lua de mel no desastre de carro. E logo depois começou a costurar. No princípio foi chocante, mas depois me adaptei. E hoje eu não sinto falta do braço. Para mim é como se eu fosse normal. Tude gosta muito de rock, especialmente dos Titãs. Um de seus filhos tem uma banda de hardcore e ela é empresária do grupo. Aliás, Gertrudes é muito boa para dar nomes para as bandas. Para a do filho, escolheu Adversos. Para a do neto, escolheu Micróbios. Para acabar com os micróbios da cidade, foi criado o desinfetório na antiga sede da Chácara Bom Retiro. Era um órgão público que desinfetava as casas sempre que havia um caso de doença epidêmica. O material utilizado era muito tóxico, exigia que o lugar ficasse trancado por vários dias. O desinfetório controlava as epidemias que se alastravam pelos cortiços da cidade, principalmente em épocas de enchentes. No Bom Retiro, houve várias enchentes nos anos 20. Casas ficavam submersas, os moradores tinham que se vacinar e, em vez de usarem carros, eles precisavam andar de barco. Greco. E o senhor é o quê, Greco, Pacoeiro? o quarto é italiano e o menino israelita. O senhor Traçovolos nasceu na Grécia. Ele se casou com uma mulher que tinha uma irmã que morava no Brasil. Então ele decidiu vir conhecer esse estranho país da América do Sul e acabou ficando. Farinha de trigo, frutas cristalizadas. Ele conta que naquele tempo havia muitos gregos no Bom Retiro, mas hoje são poucos. Traçovolos, que é conhecido como Seu Traço, começou como garçom. Agora ele é dono de um pequeno restaurante grego muito conhecido na cidade. Está sempre cheio e um dos charmes do lugar é que você mesmo pode ir à cozinha e pedir a comida. Até hoje, com mais de 80 anos, é o Seu Traço quem faz as compras do restaurante. Ele trabalha desde cedo até a meia-noite, com uma paradinha depois do almoço para cochilar. Em 1940, ali perto, nas ruas Itaboca e Amorés, Ademar de Barros determinou que se instalasse uma zona confinada para prostituição na cidade. As casas de tolerância não poderiam mais ficar no bairro de Santa Efigênia, porque era muito perto de uma região chique. A criação da zona provocou muitos protestos dos moradores, mas o governo não deu a menor bola. A polícia fiscalizava as casas de tolerância e controlava as mulheres. Até organizou um registro geral das prostitutas. Na zona havia cerca de 150 casas, onde trabalhavam mais ou menos 1.400 mulheres. Também havia 3 postos antivenéreos e um posto policial.
As pensões da zona de prostituição serviam como moradia para muitas mulheres. Por isso apareceu um novo comércio na região. Surgiram vendedores de roupas e de cosméticos, e algumas lojas alugavam rádios e vitrolas. A zona gerava muitos empregos em bares e restaurantes, e também era um bom negócio para os motoristas de táxi, como o senhor Miguel Vigiani. Miguel Vigiani tem 80 anos. Ele tem uma grande paixão na sua vida, a dança. Aos 15 anos, quando começou a dançar, havia várias casas de baile no bairro. Hoje não há mais nenhuma. Seu primeiro trabalho foi como tipógrafo e aos 18 anos virou taxista. Levou muitas das senhoritas que trabalhavam por ali para dar uma voltinha no seu carro. 6259. Hoje ele está no jogo do bicho e acha que vai continuar nesse trabalho até morrer. Miguel é descendente de italianos e nasceu no Bom Retiro mesmo. Para ele, a região mudou muito. Antigamente as ruas eram de terra e até se podia pescar no Tietê. Não casou e não teve filhos porque a boemia não permitiu. É um sujeito feliz. De lá da esquina, da volta, era só mulherada, não tinha uma casa de família de jeito nenhum. E à noite, das 7 horas em diante, ficava assim. Aqui, a mulherada cobrava 5 cruzeiros, não sei se era cruzeiro ou mil-réis, não estou lembrada. E lá na Imorés era 10, que era mais um pouquinho mais sofisticado. 13 anos após a sua instalação, o governador Lucas Nogueira Garcês decretou o fim da zona. Isso gerou muito protesto. As mulheres saíram em grupos pelas ruas, pichando muros e reivindicando a reabertura da zona. A polícia agiu com violência para forçar a saída delas. Cercaram as entradas das ruas, esvaziaram as casas e tocaram fogo nos colchões. Foi uma zona na zona. Essa loja também parece que está uma zona, bagunçada. Mas os dois proprietários sabem onde está cada peça de pano. Sérgio e Roberto são comerciantes, engenheiros e irmãos. Eles até trabalham com engenharia, mas gostam mesmo de ser comerciantes. Tá cheio lá no burro aqui. E os dois são artistas na arte de vender. Se entendem como se fosse uma dupla, assim como Gordo e Magro, Batman e Robin, ou Oscarito e Grande Otelo. Manga aberta. Daí você só costura a lateral, aí enfia a mão aqui e a blusa. Ô, Bé, o Tico deixou a chave da Sandrona? Tem que morrer aqui, né? Tá lá. Costurar um pouquinho cachecol. O pai, que era sírio, abriu um negócio com o nome oficial de Loja Guarani, mas ela é conhecida como a Loja do Turquinho. Eles começaram a trabalhar ainda pequenos e pegaram gosto pela coisa. Tá bom. Vai pela sombra. Tá bom. Nossa Senhora do Bom Ah, então eu vou comprar um pão de hambúrguer, né? Tem uma boa hora. Sérgio e Roberto nasceram no final da década de 40, quando São Paulo era uma cidade de 2 milhões de habitantes e maior polo industrial do país. O Bom Retiro tinha se transformado num centro de indústria e comércio de roupas, uma atividade muito apropriada para um bairro central. Nessa época, os imigrantes judeus começaram a predominar no bairro. Os primeiros a chegar, lá por 1920, foram os judeus russos que vinham fugindo da Revolução Socialista. Depois vieram os poloneses. E o terceiro grupo foi de judeus da Europa Central e Oriental, fugindo do nazismo. Os imigrantes chegavam no Porto de Santos e de lá pegavam o trem até a Estação da Luz. No começo, eles trabalhavam como mascate pelas ruas do centro, mas aos poucos iam comprando lojas e criando seus próprios negócios. O Rabino Begum nasceu em Porto Alegre, estudou nos Estados Unidos e chegou a São Paulo em 1960. Por muito tempo, ele administrou uma escola para crianças judias. No começo, era bem pequena, com 17 alunos, mas hoje tem mais de 400. O Rabino se aposentou da escola, mas não conseguiu largá-la de vez. E hoje trabalha como voluntário. Outra de suas atividades é a supervisão de comida preparada de forma kosher.
que são as apropriadas para o consumo conforme as regras da religião. Ele diz que, desde os anos 70, o número de judeus caiu muito no Bom Retiro. Mesmo assim, o bairro ainda tem 10 sinagogas. Eu sou o último dos mohicanos, praticamente é o último rabino que sobrou aqui no bairro. Esse bairro era essencialmente judaico. Os judeus criaram instituições que ajudaram a recomeçar as suas vidas, como a Sociedade das Damas Israelitas, a Cooperativa de Crédito Popular e o Asilo dos Velhos. Eles trataram também de valorizar a sua cultura, fundando o Teatro Yiddish e passando filmes com temáticas judaicas no Cine Marconi e no Cine Bom Retiro. Logo, a cultura se misturou com a política. Jornais importantes de diversas tendências nasceram no bairro, como o Novo Momento e o Nossa Voz, de tendência socialista. Em 52, judeus ligados ao Partido Comunista inauguraram um edifício de arquitetura moderna na Rua Três Rios. Ali passaram a funcionar o Instituto Cultural, uma escola e o Taíbe, Teatro de Arte Israelita Brasileiro, que entre os anos 70 e 80 foi um dos espaços culturais mais importantes da cidade de São Paulo. Hoje, ele está abandonado. Val também é judia. Cabeleireira, baiana, mulata, loira e judia. Está há mais de 30 anos em São Paulo e há 25 no Bom Retiro. Teve o primeiro filho muito cedo, com 14 anos, e já é avó. Ela se casou com um judeu e acabou se convertendo a essa religião. E eu gosto mesmo de coração, eu tenho amor à minha religião, eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu já sou judia, assim, de tudo. Ela diz que 95% de suas freguesas também são judias e vem de outros bairros como Higienópolis e Moema só para fazer o cabelo com ela. Val não quer sair do Bom Retiro. Bom Retiro é tudo de bom na minha vida. Se você ver bem, o Bom Retiro está mais atual, entendeu? Fala o centro da moda, as lojas de modas estão assim tudo bonita. Parece que você está em Nova York. Nas décadas de 50 e 60, o bairro se modernizou. As construções foram reformadas para receber novas lojas e muitas casas foram demolidas para dar lugar a edifícios. Também foram construídas galerias comerciais que ligavam José Paulino com outras ruas, dando um ar mais moderno ao Bom Retiro. A população, que desde os anos 30 estava lá pelos 25 mil habitantes, no final da década de 70 chegava a quase 50 mil. Regina nasceu na Coreia e com 5 anos de idade já se apresentava dançando em programas de televisão de lá. Veio para o Brasil com 10 anos e quando chegou aqui teve que encontrar uma professora particular para continuar aprendendo a dança do seu país de origem. Essa aqui foi uma apresentação na Coreia, que eu fui convidada na Coreia, né? Hoje ela se apresenta em vários lugares do Brasil e do mundo e também dá aulas em sua escola de dança tradicional coreana. Eu tô aprendendo agora a sambar. Eu achei formidável. A mistura entre Brasil e Coreia também acontece na religião. Esta é uma igreja católica apostólica romana, mas a missa é toda falada em coreano. Regina frequenta essa igreja. E quando acontecem as festas, ela é responsável pelas coreografias. Os coreanos chegaram ao Brasil a partir de 1960. Muitos deles começaram trabalhando para os judeus. Aos poucos foram prosperando. Formaram os chamados KIs, que eram consórcios para juntar dinheiro e reunir capital. Uns 10 anos depois, já abriam seus próprios negócios e compravam algumas lojas de judeus.
O comércio de roupas assumiu a estética dos shoppings, passando a imitar lojas de grife e até a moda internacional. E junto com as lojas, os coreanos trouxeram também a sua culinária, suas instituições e, quem diria, o golfe. Jonathan nasceu na Coreia e vive há 15 anos no Brasil. Casou com a dona de um pequeno negócio. No começo eram só eles e mais uma ou duas pessoas, mas trabalharam muito e o negócio cresceu. Há 12 anos o comércio de sua rua era bem simples, mas eles decidiram investir e fizeram a primeira loja mais chique. Fazem principalmente vendas por atacado para lojistas de todo o Brasil. 12 peças é o mínimo que você pode comprar. Jonathan nem pensa em voltar para a Coreia. Eu falo às pessoas daqui, parece que eu nasci em um lugar errado. Eu tinha que nascer na terra Brasil. A partir da década de 80, o Bom Retiro começou a perder parte da sua população. Apesar de se manter como um grande centro de empregos, muitos moradores foram viver em outros bairros. Com isso, vários edifícios se deterioraram e se transformaram em cortiços. Nesse período, começaram a chegar imigrantes bolivianos, como Eduardo Malon. Ele veio sozinho para o Brasil em janeiro de 2001. Mora em um quarto no mesmo prédio onde trabalha como costureiro. Mas o que Eduardo gosta mesmo de fazer é ser locutor de rádio. Com o nome artístico de Edu Monteiro, ele apresenta um programa musical pop numa rádio pirata, que toca Shakira, Ricky Martin e outros artistas menos conhecidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente linda. Edu Monteiro, 120 minutos de la música, el estilo único. La radio infinita, 106.7. O programa é apresentado todos os sábados e domingos pela manhã. Solamente la canción que dice Locura Automática. ¿Pensaste que la música se acabó? O maior sonho de Eduardo é trabalhar para viver e não viver para trabalhar, como hoje em dia, quando quase não sobra tempo para ir à Feira dos Bolivianos, que acontece nos fins de semana, perto do Bom Retiro. Quem também gosta de ir à feira é Rimber. Ele nasceu em Cochabamba, na Bolívia. A primeira vez que foi para a escola do bairro, Rimber não achou nada legal. Mas foi indo e ele começou a gostar. Rimber fala 2 línguas. Não, eu confundo 2. Às vezes eu falo bom dia, às vezes eu falo buenos dias. Ele conta que é meio ruim em tabuada, mas em compensação é ótimo para brincar. Também é craque no computador e sua especialidade é memorizar senhas. É um bom garoto, não é? Às vezes eu sou bom e às vezes não sou. Quando o Rimber passeia pelo seu bairro, vê um pouco de tudo. Lojas chiques e barraquinhas de frutas, coreanos e judeus, nordestinos e paulistanos, manequins e gente. Quando passeia pelo bairro, Rimber nem imagina que está no lugar que ficou conhecido como Bom Retiro porque ficava longe de tudo. Ele nem imagina o que eram o desinfetório, a escola politécnica, a escola de farmácia, edifícios que conhece como museus, arquivos e centros culturais. Quando anda pelo bairro, Rimber nem deve imaginar que por aqui já passaram ingleses, italianos, russos, poloneses, sírios e libaneses, que aqui começou o futebol brasileiro e que já existiu uma zona de prostituição, que já foi um foco do Partido Comunista e que já teve a vanguarda do Teatro Nacional. Rimber não imagina nada disso, mas talvez ele sinta que está num lugar cheio de misturas. Um lugar que cresceu sem muito planejamento, cheio de gente querendo ser feliz. Talvez ele sinta que isso é São Paulo, que isso é o Brasil, que isso é o mundo. O Bom Retiro é o mundo.